convidá-los, quem quiser, quem sentir que pode fazer isso, fechar um pouco seus olhos e Jucimara, Tailene, oi que linda! Quem quiser e puder sentir que pode fazer esse movimento de fechar seus olhos, eu vou pedir para você ancorar com seus pés no chão. E suavemente vai trazendo uma inspiração e uma expiração, permitindo que os seus pés estejam conectados no chão e você se permite estar concentrado para que esse momento seja um momento seu, um momento especial, um momento além de observações, além de conhecimento, mas que esse momento hoje à noite seja um momento de grande cura para todos nós. Então, quando você começa a se centrar, sentir seus pés ancorados no chão, sentir a sua respiração entrar, o seu coração bater e o ar sair de dentro de você. E nessa permissão de você estar aqui agora, mentalmente convida sua mãe a estar com você hoje à noite. Convida ela a estar aqui. Convida ela a fazer parte deste evento. Para que num nível quântico, um nível maior, através das suas células, ela receba essa ressonância. Porque todos nós estamos interligados. Então, o que eu sinto, o outro sente, o que eu penso, o outro pensa, e o que o outro pensa, eu penso, o que o outro sente, eu sinto. Algumas ligações se tornam mais fortes e outras mais suaves. Porém, todos nós estamos conectados. Então, inspira. Sente o seu coração bater. E coloque para fora tudo aquilo que te faz você se sentir pesado, se sentir uma pessoa que julga. Só convida a sua mãe a fazer parte deste movimento nesta noite. Diga: minha mãe, venha fazer parte deste evento essa noite. Vamos sim fazer parte de algo maior. E tudo o que acontece hoje é eu com minha mãe. Mais nada. E suavemente, quem sente que pode abrir os olhos e se conectando com essa energia, vou pedir para todos vocês hoje que deixa essa ressonância de cura entrar em você, para que essa ressonância ela ressoa mais grandiosamente, para que a sua mãe receba isso. E se nós tivermos mais permissão até no final deste evento, a mãe da nossa mãe receba isso. E muito mais. E que os nossos filhos também recebam. Que os nossos irmãos recebam. E aí se torna muito mais grandioso essa cura. Quando a gente fala de uma coisa grande, a gente não tem noção do que significa a frase estamos todos interligados. De tão imenso que ela nos proporciona.
E isso nós estamos vivendo hoje. Então, não existe cair uma folhinha em um lugar sem ter uma ressonância em outro lugar. Então, o que você pensa, da forma que você age, em algum lugar está tendo uma ressonância. E essa ressonância, ela pode estar muito perto de você. Então, observar, entender quem sou eu é muito importante para você se conectar com a sua missão de vida, com as suas atividades, com os seus gostos, com os seus sonhos, com os seus desejos. E o primeiro movimento que nós vamos começar olhando essa noite é: eu estou a serviço da vida. E quando eu estou a serviço da vida, a gente recebe missões do qual a gente nasceu na Terra. E quando eu me conecto com esse estou a serviço da vida, estou a serviço de algo maior. A nossa mãe, juntamente com o nosso pai, estavam a serviço da vida e estão a serviço da vida. E se você é pai, é mãe, você está a serviço da vida nessa função também, além de outras funções. O nosso tema hoje vai ser esse, mas saiba que você pode ter muitas missões, muitos servir a vida. Eu estou a serviço da vida no quê? Então hoje o tema é eu como a minha mãe. Então a serviço da vida sua mãe estava quando ela disse sim para você. E você tomou o sim dela e está dizendo sim, por isso que você está aqui, senão você não estaria aqui. Só que acontecem algumas coisas na nossa vida que a gente começa a dizer não. Então, independentemente de como foi o seu relacionamento com você e sua mãe, basta olhar como é os meus relacionamentos amorosos, como são os relacionamentos sociais, como é eu com o meu dinheiro, como é eu com a vida. E eu estou olhando para a vida ou estou sobrevivendo nessa vida? Então, quando eu realmente estou na vida, eu estou concordando com aquilo que minha mãe me disse. Sim, eu dou a vida para você. E você continua com o sim, levando isso para a vida, para frente. Ou não. Não, ele entra quando eu entro nas críticas, nos julgamentos ou em comportamentos inconscientes do qual eu quero ser maior que minha mãe. E quando eu quero ser maior que a minha mãe, alguma coisa na minha vida deixa de fluir. Então Bert Helling tem uma frase que eu uso ela, que eu amo ela, que eu acho ela essencial. Dinheiro, mãe e vida são equivalentes. Como tratamos nossa mãe, assim nos trata a vida. E assim nos trata o dinheiro. Então, como é que o dinheiro está tratando você, você tratando o dinheiro, como a vida trata você, como você trata a vida? Essa é a base do que nós vamos trabalhar hoje à noite. Então, quando nós olhamos para nossa mãe, precisamos compreender que dentro deste contexto maior, antes dela ser a nossa mãe, ela foi uma criança, que também teve pais, que também teve uma infância difícil, fácil, boa, ruim, ela teve uma infância. Isso permitiu com que ela tivesse na vida hoje, isso permitiu com que ela estivesse dizendo sim para você. E quando ela vai crescendo, tendo seus traumas, suas dificuldades, suas coragens, determinação,
Então eu venho de novo aqui olhar quem tá chegando agora. Gente, é você com a sua mãe. Não pense em mais ninguém agora. É você com a sua mãe. É o relacionamento que eu tenho com a minha mãe, é o relacionamento que eu tenho com a vida, é o relacionamento que eu tenho ao meu exterior. É o relacionamento que está dentro de mim. Então, quando algumas pessoas dizem, Márcia, eu e a minha mãe se damos super bem. Só que eu tenho dificuldade em relacionamento. Eu e minha mãe se damos super bem, só que eu tenho dificuldade de ter um financeiro, de ter dinheiro. Eu e minha mãe se damos super bem, mas algo não está acontecendo. Então a minha pergunta vem perguntar para você nesse momento, nesse dia, nesse exato momento. Como você vê a sua mãe? E toda pergunta que eu lançar hoje à noite, você que está conectado realmente, deixa vir pertinho de você. Não tenta induzir uma resposta, deixa a resposta induzir você. Deixa a resposta entrar dentro de você. Seja sincera essa noite, para que você atinja realmente os seus objetivos. Realmente você esteja como filha ou como filho. Nessa função. Porque são os pais que dão para os filhos. E quando o filho aprende a receber dos pais, esse filho aprende a receber da vida. E quando ele aprende a receber da vida, algo grandioso dentro dele começa a mudar e ele começa a ter um sentimento de gratidão. E esse sentimento de gratidão começa a aflorar e as coisas começam a vir mais para ele. E ele entra numa conexão de vontade de retribuir o que ele ganha para a humanidade. E quando ele retribui para a humanidade, ele começa a ser completo. Deixar de carregar um vazio interno. Então a pergunta é: como você vê sua mãe? É uma mulher forte? É uma mulher determinada? É uma mulher corajosa? É uma mulher feliz? E o que você tem a ver com isso? Ou é uma mulher triste, com dificuldades de receber amor, ou com dificuldade de dar amor? É uma mãe ou uma mulher, depois vamos falar disso. Você vê ela, a representação da mãe, vê nela a representação de uma mulher. Como é essa mulher com o seu ser feminino? Como você vê o feminino na sua vida? Pode ser seu, pode ser ao redor. Como é essa mulher em questão do profissional? É uma mulher que se realizou, se abafou, se escondeu. Tenta compreender internamente dentro de você o que está chegando e como está chegando essa informação. Ela é uma mulher que amou meu pai, aprendeu a amar as pessoas, quando você
vai olhando para essa mulher do qual você esteve conectado com ela por toda uma gestação, você vai compreender que você fez coisas com ela que talvez você não lembre. Mas talvez você brincou com ela. Talvez você chorou com ela. Talvez você trabalhou com ela. Você comeu o que ela comeu. Então vocês estavam numa simbiose. Vocês estavam unidas. Quando você vai nascer, ou quando você nasce, vocês estão muito ligadas. E nessa ligação maior de você com sua mãe, você fica dependente dela. Você precisa dela. Ou você precisa de alguém que representa a imagem dela. Que talvez pode ser uma avó, uma mãe substituta, alguém, uma tia, alguém que substituiu, mas você precisa do acalanto, daquilo que você foi olhando como sua mãe. Então, quando eu falo mãe, nós temos algumas diferenciações. A mãe é aquela que disse sim para você, é aquela que te gestou, é aquela que te deu a vida. Essa é a sua mãe. Quando essa mãe ela tem a oportunidade de ficar com essa criança, que essa criança é você, então você ganha mais um presente além da vida. Porque ela, de alguma forma, te cuidou, te acalentou, pediu ajuda para algumas pessoas, mas ela estava lá. Mas o importante é como você via ela, como você registrou naquela sua criança o olhar em relação à sua mãe. Então, quando você olha para sua mãe, eu quero que você defina o que é minha mãe? O que é a parte que ela me disse sim? Qual é a parte que ela me disse sim para a concepção, que ela disse sim para a gestação e que ela disse sim para eu nascer? Por isso que eu estou aqui. Eu recebi vários sims dela. Eu estou recebendo esses sims ou eu estou bloqueando alguma coisa com insatisfações, com o que está dentro de você? Então, quando começa a surgir muitos nãos, é porque eu começo a olhar para aquela mulher com outro olhar. E esses são os olhares que nós vamos falar agora. Se a minha mãe teve às vezes uma dificuldade na infância, por exemplo, ficou órfã, ou teve alguma dificuldade que ela relata que teve que trabalhar muito, ela relata coisas da infância do qual você entra em sentimento de dó, então você neste momento perde a força de mãe para filho. Você perde a força daquilo que sua mãe estava dizendo sim, eu te dei, faça algo de bom com isso, vá para a vida, siga com o sim que eu te dei. Quando você começa a olhar para o passado, quando você começa a procurar o que faltou na sua mãe, você já não está no papel que deveria estar de pequeno. Você começa a querer entrar numa energia de maior da sua mãe. E quando você começa a entrar numa energia de maior da sua mãe, começa a ter inversões de papel. E quando tem inversão de papel, enfraquece você, enfraquece o sistema. Então, quando você vem me dizer que você tem uma boa relação com a sua mãe, eu gostaria que você analisasse. Eu e ela estamos bem, estamos tendo uma ótima relação, mas eu me considero filha ou eu faço uma posição de mãe da minha mãe? Posição de mãe ou posição de filha tem diferença, tem forças diferentes. E isso que tem que levar em consideração quando você vai para a vida, quando você vai enfrentar um relacionamento, quando você vai
ter uma comunicação com outras pessoas, com o dinheiro, com a vida, com os relacionamentos, com o relacionamento até de casal, tudo. Então, a filha que é filha, ela se permite receber da mãe. A filha que é mãe da mãe, ela só quer dar, porque é assim que funciona a lei. A mãe dá, filho recebe. Então, analisa esse contexto. Cleo, filho e filha, tá? É que às vezes eu me expresso como filha por ser mulher, mas é os dois, tá? Filhos e filhas, tá? O que eu tô dizendo pra vocês tem a ver com homens e mulheres, filhos, com sua mãe. Hoje a live é especificamente da mãe, mas é para meninos e meninas. E quando é que quando eu saio do relacionamento de filho ou de filha e começo a ser maior que minha mãe? Quando? Quando eu quero cuidar da minha mãe. Quando eu acredito que minha mãe não tem força suficiente e que eu tenho que fazer por ela. Quando eu quero mandar na minha mãe. Quando eu já moro em outra casa, que eu já casei, já tô morando em outra casa e quero ir para casa da minha mãe e acho que eu sou dona da casa ainda. Quero fazer as coisas lá como se fosse minha. Então, quando faz essa posição trocada, quando eu quero salvar a minha mãe de alguma coisa, ou até salvar de um relacionamento amoroso que ela teve uma frustração, então eu estou em papel trocado. Então, muitos dos conflitos, muitas das dificuldades de relacionamentos amorosos, financeiros e tudo mais, é porque a pessoa está na posição trocada. É diferente, gente, que talvez eu tenha tecnologia, minha mãe não tem, eu vou trocar uma ideia com ela. É diferente, porque a energia de você fazer uma troca, de ensinar algo que você conhece, é diferente que aquele ser que chega sempre colocando em posição. Mãe, você tem que trocar esse sofá. Se identificam? Mãe, você tem que trocar essa cortina. Mãe, do jeito que você não dá conta. Mãe, sabe, é uma energia que vem de dentro. É uma energia que vem maior. Por quê? Porque é os pais que mandam nos filhos. Vocês que são os pais, vocês podem concordar comigo? Num sentido de, quando a criança faz alguma coisa, o pai e a mãe não vai lá e dá uma dura na criança, ou tenta ensinar a criança, ou repete 200 vezes para ela a mesma coisa? Então é o mesmo comportamento, é a mesma energia que a pessoa tem em relação ao sentimento da mãe. Então, quando eu vou olhando para esse sentimento, algumas pessoas me perguntaram ali, e quando o filho ajuda a mãe financeiramente? Depende. Ajuda por quê? Primeira pergunta é, qual o motivo que leva esses filhos a ajudar financeiramente a mãe? É porque a mãe não tem força, a mãe se acomodou, a mãe está no estado de vitimismo, a mãe está doente, ou o filho sente que quer retribuir o sim que um dia ela deu, ou a filha, e volta e diz, eu tenho que dar para minha mãe, eu tenho que dar tudo que eu posso para minha mãe. Quando um filho, uma filha tem essa energia de que ela precisa dar para os pais ou dar para a mãe tudo que pode, porque a mãe não teve em alguma fase da vida, ela quer compensar, então entra no movimento de fraqueza. Porque eu me sinto maior, o seu pai, ou o seu marido, ou o seu não sei quem, não te deu e eu te dou, então eu tô querendo ser maior que a minha mãe.
sei que vai ressoar para algumas pessoas um pouco dolorido, mas é a realidade, é o que enfraquece. Tá. A Deise que perguntou a questão de que alguns filhos tiveram que tomar umas atitudes com seus pais porque estava tendo uma lei que não era para sair de casa ou era para evitar sair de casa, seus pais estavam com dificuldade de compreender isso. Pegar no pé para sobrevivência ou para a vida do clã não é fora de papel de ordem, não. É um caso específico. É uma proteção em relação a eu querer proteger a minha família. Agora, se toda hora eu tô mandando na minha mãe, pedindo faça isso, faça aquilo, faz pra cima, só pra baixo, você tem que caminhar, toda hora eu tô nessa energia, essa mãe, se ela teve uma carência na infância, ela vai dizer, ai que delícia, a minha mãe mandando em mim, porque sinal que tem alguém que me ama. E ela vai começar a fazer esses movimentos de querer cada vez mais que alguém mande nela. E isso se torna pesado com o tempo. Então, quando você vai fazer uma análise, vou colocar aqui, tá? Vou trazer uma que aqui tá colocando. Minha mãe é muito dependente de mim. Dependente como? Ela é acamada? Se ela não é acamada, ela não deveria ser dependente. Ela mora comigo depois que meu pai faleceu. Às vezes é natural, gente. Mas quem é a dona da casa? Quem é a dona da casa tem regras na casa. Isso me tira as energias? Depende como que vocês duas lidam com tudo isso. Tá bom? Isso é bem comum acontecer. Porém, quando nós olhamos essa situação, nós temos que entender quem é a dona da casa. Ou o dono da casa. Quais são as regras que existem. Ok? Eu preciso sempre olhar com os meus pais como força. A minha mãe é a minha força. Que é o que acontece. O que diminui às vezes a força? É quando uma filha ou um filho olha para o pai e não vê mais força. Porque, por exemplo, estão acamados, estão doentes. Então eu não consigo diferenciar do que é pai, do que é mãe, do que é aquele homem ou daquela mulher doente. Então, quando eu olho para aqueles seres humanos que têm carências de infância, você tem que olhar, reverenciar, respeitar o destino que eles tiveram. Se eles estão com alguma dificuldade de doença, alguma dificuldade outras, então também eu reverencio que eles estão passando por processos de cura e eles precisam buscar uma forma de encontrar forças para compreender tudo o que estão acontecendo com os outros. Gente, tá chegando bastante perguntinhas. Por enquanto, eu vou dar aqui, depois eu abro para perguntas, tá bom? Vamos fazer assim, senão as perguntas vão fugir e eu não vou conseguir ver, tá bom? Então, vamos lá. Recapitulando. Dentro desse ser, eu e minha mãe se damos super bem, só que eu tenho dificuldades com a vida. Observa se você tá com o papel trocado, ok? Se você começar a olhar para a mãe, mentalizar, você é forte, você é grande, eu sou pequena, eu recebo, você dá, eu recebo. Começa a trabalhar isso dentro de você. E quando eu falo, eu não estou falando de mãe viva ou morta. Eu estou falando que é o que está dentro de você em relação à imagem que você tem daquela mulher ou a imagem que você tem daquela mãe, ok? Muitas vezes o filho se sente
estava em relação às expectativas com o marido, com a vida, com o sogro, com a sogra, com alguém. Então ela pode não conseguir olhar para a criança e depois dentro dela ela dizer: eu me sinto culpada por não ter dado. E essa criança cresce, às vezes já está com 20, 30 anos e a mãe ainda está carregando aquele sentimento. Pela ressonância, a criança ela sente que a mãe carrega uma culpa. E aí elas ficam presas, que a gente chama de simbiose. E elas ficam tão presas que elas não conseguem se desligar. Esse não consegue se desligar, que é aqueles casos que não tem só a ver com culpa, mas tem a ver com outras situações, onde o filho e a filha já são casadas, mas não desgrudam dos pais nunca. Vocês conhecem gente assim? Acredito que sim, né? Eles não conseguem viver a sua vida com a sua família atual. Elas estão presas naquela antiga casa, naqueles antigos relacionamentos de filhos com mãe. Então, cuidar com essa sensação também, tá bom? Porque a partir do momento em que eu vou morar na minha casa, a casa da minha mãe, ela se torna uma casa de passeio. Então, vamos lá, vamos ter respeito. Quando você chega na sua mãe, você não é aquela pessoa intrusa que vai entrando na casa dos outros, invadindo a geladeira, achando que por você ser visita, você pode mandar na casa dos outros, tá bom? Cuidam com isso. A sua casa se torna aquele local onde você mora atualmente. Então, isso também enfraquece quando você faz isso. Se sua mãe começa a ver que você entra na casa dela como se fosse sua ainda, ela incompreende sempre que você vai ser aquela menininha para sempre ou aquele menininho para sempre. Então, cuidado com isso. Vamos trazer um respeito, que é uma coisa que eu aprendi na infância, respeito pelos mais velhos. Então, você que aprendeu o respeito pelo mais velho ou está ensinando os seus filhos, diz, ó, aqui tem limite. Aqui quem manda sou eu, ok? Então, observa isso na sua mãe. Se ela começa a te colocar muito em funções, olha carinhosamente para sua mãe e diz, mãe, eu tenho certeza que você dá conta de fazer isso. Tenho certeza que eu posso te ensinar, que eu posso anotar algumas coisas para você, você pode seguir as anotações. E a mãe começa a tomar força. E quando a mãe começa a tomar força, você também automaticamente começa a tomar força. Isso que é o grandioso e o maravilhoso. Então, usufruam muito disso, tá? Vou trazer aqui uma imagem para vocês. Essa imagenzinha, vocês estão vendo? Me dizem só um okzinho se vocês conseguem ler, tá bom? Um okzinho, pelo menos um. Um okzinho. Não? Ninguém tá vendo? Meu Deus. Ok. Fran diz que tá. Vamos lá. Nós temos que compreender que nós viemos de um pai e de uma mãe. Eu não tenho como arrancar isso de você, gente. Você vai ter que dar conta disso. Se você não dá conta, pesquisa aí. Nós temos um monte de terapeuta que podem estar te ajudando. Tem psicólogos no grupo que podem estar te ajudando. E acredito que tem outros profissionais também que podem te ajudar. E tem várias cidades aí que podem te ajudar também. Pai se uniu com a mãe. Aqui tem uma flecha, estão vendo? Então não tem como arrancar um homem e uma mulher antes de se tornar pai e mãe seus. Eles foram um homem e uma mulher que por uma força maior disseram sim para aquilo e se uniram. Dessa união deles dois, você veio. Então você é 50% de cada um. E nesse 50% de cada um, você só se torna 100% quando você toma os dois. Então, você tem um vazio aí, é porque tá faltando um pedaço de você aí. Tá bom? Nesse olhar que você começa a fazer, então eu vou trazer a presença da mãe aqui, tá bom? E nós estamos falando de mãe. Eu tenho que compreender que se minha mãe tem conflitos com o masculino, tá? Conflitos com o masculino, por ter uma infância difícil com o pai, ter uma infância difícil com os irmãos, ter uma vida difícil, ou por ter sido a menininha do papai, qualquer coisa que eu possa ir falando life por life. Ela
usa toda essa energia que ela vem já desde a infância e transfere para este homem. Que antes eu deveria ter escrito aqui, mulher e homem antes. Ela transfere esse sentimento. Esse homem às vezes não dá conta do que vem de expectativa dessa mulher e ele não consegue lidar com o casamento, ou procura outra pessoa, ou tem conflitos também com a sua infância, enfim, nada é por acaso. Essa mulher começa a sentir desprezo por esse homem. Ok? Tô dando só um exemplo, gente. Quando essa mulher tem esse sentimento de desprezo, de revolta, sentimentos, muitos sentimentos de raiva, essa energia ela não vem pra cá. Essa energia ela vai pra cá. E por isso que tem muitos de vocês, meus alunos podem confirmar isso, pelos clientes que eles pegam, que muitas vezes essa criança tem raiva da mãe. Por que ela tem raiva da mãe? Se o pai é que aprontou, vou colocar entre aspas, é porque dentro dela ela diz, mamãe, quando sente esse sentimento, ela está dizendo que o meu outro 50% não é válido. Estão conseguindo compreender? E ali vai surgindo os vazios internos dentro do ser humano. Mamãe diz que papai é ruim, então eu sou ruim também, porque eu sou 50% do meu pai. Então eu começo a ter aquele sentimento de rejeição, sentimento de não ser bom o suficiente, sentimento de me sentir desprezado como o papai foi. Ou eu começo a fazer igual minha mãe com os homens, tá? Para o menino que sente essa energia vindo da mamãe em relação aos homens, ele diz, mamãe, como você diz que me ama? Se você não consegue lidar com os homens, eu também sou um homem. Então você não me ama, porque eu sou um homem. E aí dentro do sentimento deste menino que vai crescer, vai se desenvolver, ele começa a se sentir desprezado. Conseguem entender isso? Estamos juntos? Então, alguma coisa que dentro de você, você sente que não está 50% ou 100%, é porque falta desse 50%. Porque você carregou o sentimento daquela mulher que estava frustrada com alguma coisa. Não é aquela mãe que te disse sim para a vida, é aquela mulher que está com conflito, que você vê como pai e mãe. Mas é lembrar que antes da minha mãe e do meu pai se tornar pais, eles eram homem e mulher. Então, algumas coisas aqui você vai precisar olhar para sua mãe, né? Vamos olhar para a mãe e dizer, mamãe, esse sentimento é seu. Eu deixo de carregar, eu respeito o seu destino com tudo aquilo que foi. Eu respeito aquilo que veio de dentro de você. Mas eu agora preciso, eu quero, eu me permito ser amado. Eu me permito dar amor. Eu me permito ser 100%. Ser 100% de pai e mãe. E vocês sabem como vocês nasceram? Acredito que quem está na minha geração sabe que para você nascer, papai e mamãe estiveram bem juntinhos. Bem grudadinhos. É assim que fazem os filhos? Então, este homem se uniu com essa mulher que se transformaram em pai e mãe. Daí tá rindo, né? Daí é verdade, não é? Para um bebê ser concebido. Ok? Então lembra sempre. Homem e mulher.
se permitindo ser pai e mãe, disseram sim para a vida. Então toma essa grande força de sim para a vida e faça algo de bom com ela. Diga: eu me permito receber toda a abundância que o divino tem para me dar. Eu me permito receber toda a saúde que eu tenho a merecer. Eu me permito ser feliz por aqueles que não foram e não puderam. E aí você vai trazendo decretos diferentes daquilo que antes foi. Tá? Dinheiro é mãe. Dinheiro, ele é próspero. Ele traz outros dinheiro, ele prosperidade. Por isso que vem da mãe. Só que se a mãe, pela frustração de ser mulher, revoltada com aquele homem, te olhou e disse: não, você não pode tomar seu pai porque seu pai é perigoso, seu pai não sei o quê, porque ela que está com esse olhar. Então, dentro deste contexto, às vezes você diz: eu não posso, eu não permito ir em direção à fim e à felicidade, ir em direção à vida, ir em direção a receber dinheiro, ir em direção a merecimentos, tá? Então, trabalhe internamente muito dentro de você, sem julgamento. Se você julgar sua mãe, a vida trava novamente. Para de julgar da forma que você às vezes julga. Para de criticar. Compreenda que se esse sentimento chega até você, você acolhe. Eu julguei a minha mãe de novo. Ok, mas o seu consciente é diferente agora. Você vai acolher, diz: ai, como eu tô julgando? Então eu sei que eu tô sendo julgada pela vida. Então eu começo a modificar isso dentro de mim, nesse pensamento, nesse olhar, fazer algo diferente. Ok? Então se permita ser 100%. Se 100% de felicidade, 100% de prosperidade. Permita. Vamos então abrir um pouquinho de perguntas. Quem quer fazer uma pergunta, ou me diga se estão entendendo. Eu me permito, Ligiane está dizendo, me permito, eu sigo para a vida, eu sigo, eu digo sim. Comece a dizer mais sim para sua vida e comece a reclamar menos. Vocês vão ver o quanto dentro de vocês começam a modificar. E aí você vai ver, uma planta tem uma semente e vai gerar outra semente. Isso vai fluir mais, isso vai ter mais abundância, crescer mais. A natureza, a vida, tudo ao redor é sim. O sol é sim, a chuva é sim, tudo é sim. Ok? Quando a mãe se intromete demais, é porque tem uma criança que não coloca limites. Quando essa criança cresce e ela já é adulta, ela diz: mãe, eu como um ser humano e você como um ser humano, eu preciso de respeito. Uma coisa muito importante que eu falo: quando a gente se torna adulto diante dos nossos pais ou diante da vida, precisamos tomar responsabilidade. Se a sua mãe, lembra que sua mãe é aquilo que te deu a vida, e você está confundindo com aquela mulher que às vezes te traz dor, te traz sofrimento, ou te traz alegria, te traz coragem. São duas coisas. Então, às vezes, a sua, ou aquela mulher, vamos colocar aqui, que você vê como mãe, aquela mulher, ela se intromete demais na sua vida, é porque você, como adulta, não conseguiu chegar a dizer assim: mãe, aqui tem limites. Eu preciso que você respeite as minhas escolhas. Eu preciso que você respeite a minha vida. Só que antes disso eu quero que você, qualquer pessoa, quero que você analise se você também respeita as decisões da sua mãe. Ou se você respeita as decisões
do seu pai, da sua mãe, ou daquele homem, daquela mulher. Porque senão você tá com uma brecha aberta para eles fazerem a mesma coisa, tá bom? E quando tem que ajudar, porque a aposentadoria não é o suficiente. Então, Graziele, então tem que fazer uma avaliação. O que é essa avaliação? Às vezes ajudar depende do que é ajudar. E por que não dá o suficiente? Tem que entender o que é esse contexto. É porque gasta muito com remédio, é porque essa mulher ela quer pagar almoço para todo mundo, é porque você tem que entender que às vezes tem filhos que também vão sempre almoçar na casa dos pais e nunca ajudam com a contribuição de dar e receber, tá? Porque quando a gente se torna adulto, a gente tem que entender que às vezes nós precisamos contribuir se a gente sempre tá lá, né? Ok? Joyce, e quando sente raiva do pai e não da mãe, nessa mesma história, faça as mesmas coisas, tá, Joyce? Às vezes eu tô carregando uma raiva pelo pai porque a minha mãe tinha raiva dele, ou porque o meu pai criticava a minha mãe e eu sentia que os meus 50% estavam sendo feridos. Ou eu, quando criança, não conseguia defender a minha mãe por algum motivo, e aí eu me sinto com raiva de mim, e aí eu me puno por eu não ter defendido a minha mãe, por eu não ter feito alguma coisa, e eu acabo carregando esse sentimento para a fase adulta, tá? Tem que cuidar com isso. Luzi Tile. E quando a mãe é indiferente e fria com a filha, ela está numa outra fase. Ela está numa fase provavelmente ou algo que não foi trabalhado dela, uma infância dela que foi muito amargurada, ou ela substituiu essa filha. O que é uma substituição? É quando essa mãe ela não consegue ver a filha como filha. Quando ela olha para essa filha, se às vezes estou falando quando uma mãe, uma mulher, ela coloca num dos filhos esse sentimento. O que significa colocar esse sentimento? É quando ela vê nessa filha as mesmas características de alguém que inconscientemente a mãe vai lembrar dessa outra pessoa. Então, por exemplo, vamos colocar minha mãe. Minha mãe não se dava bem com a irmã dela. E eu faço características iguais a essa minha tia. Então a minha mãe ela não compreende que eu não sou a irmã dela, mas ela se vinga, entre aspas, em mim, porque eu tenho a mesma ressonância, as mesmas características que essa irmã. Estou dando exemplo de irmã, gente, pode ser pai, mãe, tio, vô, vó, pode ser qualquer pessoa. Quando um pai e uma mãe não conseguem olhar para os filhos como filhos, é porque eles estão colocando os filhos em uma substituição, tá bom? Quando a filha vê a vida da mãe refletida na sua. Não, vamos lá, aqui já tem fora de ordem. Quando a filha vê a vida da mãe refletida na sua. Sim, fazer a gente fala de sair da identidade daquela pessoa que eu estou repetindo a história. Eu preciso reverenciar, eu respeito o seu destino, tentar compreender o que faz eu querer inconscientemente a repetir esses contextos iguais e o que em mim pode ser trabalhado para sair dessa identificação. Então, buscar uma forma, ou um terapeuta, uma forma de meditação, ou uma forma de eu me permitir ser feliz, ou eu me permitir ser diferente do que os outros, tá bom? Beatriz escapou a sua pergunta. Ok. Minha mãe tinha medo de meu pai, muito bravo, e casou-se com meu pai, que com 8 anos de casado manifestou-se esquizofrenia. Um destino difícil, né? Esquizofrenia, sei que não é a life de hoje, ela está relacionada a alguns traumas, que podemos considerar traumas pesados. E às vezes quando nós desencadeamos depois de certa idade uma doença ou algo assim, é porque a gente
eu digo colabou a energia com uma abertura de uma memória no campo. Jéssica, como aceitar com amor, reverenciar mesmo quando a mãe não acredita no potencial da filha e sempre diz que não vai conseguir. Jéssica, por algum motivo, os pais têm medo de que esses filhos vão ficar frustrados porque tiveram suas frustrações. Então, às vezes, eles querem proteger os filhos daquilo que eles tiveram na sua vida. Então, eles têm medo de dizer, vá, que eu te dou a força, porque eles não se sentem fortes o suficiente para dar essa força. Então, eles tentam fazer invertido. Não vá, eu não vou dar conta de te proteger, não vou dar conta de fazer. O que esse filho ou essa filha precisa compreender dentro de si é: eu sou adulta, eu faço as minhas escolhas a partir de agora e eu escolho fazer diferente que o seu destino. Eu escolho, tá? Tem também sistemas que usam a negatividade para dar certo, tá bom? Então ela diz, não vai conseguir, a filha diz, eu vou te provar que eu vou conseguir, e ela consegue. Então a mãe sabe dos gatilhos dos filhos, tá bom? Então você tem que fazer uma avaliação se o que ela fala te impulsiona ou se o que ela te fala te trava. Andréa, minha mãe tinha medo do pai dela. Sim, imagina como ela deve ter se sentido, né? Se eu tenho medo do meu pai, que é a minha segurança, é a minha força, às vezes cria no campo medo da vida, o medo de fazer as coisas, o medo de se desenvolver, o medo de produzir, de mostrar seu potencial. Então analisa dentro deste contexto, às vezes, o que esse medo fez algo diferente, tá? Liane, gente, algumas perguntas eu não sei procurar elas, tá? Então pode colocar de novo. Eu me dou bem com minha mãe, eu não entendo porque o dinheiro foge das minhas mãos. É aquilo que eu falei lá no início, tá? Eu me dou muito bem com a minha mãe, mas alguma coisa acontece, tá? Tem que ver como era a sua mãe em relação a um todo, com os homens principalmente, porque às vezes o dinheiro não vem porque tem uma barreira. Qual é essa barreira? Eu tô sendo mãe da minha mãe ou minha mãe está sendo minha mãe? Pri, e mulher que não e mulher que não sabia quem era o pai da criança. Gente, não tem problema, tá? Primeira conexão, eu compreender que eu venho de um homem ou de uma mulher. E eles disseram sim para essas funções de pai e mãe. É isso que eu tomo, tá? Eu não preciso conhecer meu pai e minha mãe para tomar força. Não preciso, gente. Eu posso ser uma criança adotada e tomar força do meu pai e da minha mãe. E além disso, eu posso tomar a força dos meus pais substitutos. Bem importante isso, porque algumas crianças, elas foram criadas pelos avós também. Então, compreender, vó, por mais que a criança vê e tem muito amor daquele vô, daquela avó como pais dela, tem que compreender que não são os pais dela, tá bom?